Pois então, quando deres esmola, é uma concretização das chamadas boas obras que não sei onde fazer para serem notadas e comentadas, aplaudidas, elogiadas pelos do poder. Quando diz homens, é sempre, no Evangelho, é sempre a pensar nos do poder. Porque os homens eram poder. Era a sociedade patriarcal. Até o pai, o pater familias, podia dispor da vida dos seus próprios filhos nos primeiros anos. Pôr e dispor. Que ninguém lhe ia à mão. E na sequência do pai, o filho mais velho, primogênito, mandava nos outros todos. Quando deres esmola, numa sociedade rural, ainda sem nenhuma estrutura, sem nenhum reconhecimento dos direitos de cada cidadã, de cada cidadão, de cada ser humano, independentemente do seu estatuto, do seu nascimento, das suas origens, ser humano, os direitos que cada ser humano, quando nasce, tem, e se lhe devem ser reconhecidos. Numa sociedade ainda por organizar, ainda rural, e toda ela assim, muito, nos mínimos. Aí vem o sentido da esmola. Era uma das consideradas boas obras na época e dessa sociedade, que já não o é neste nosso século XXI. Continuar a ler o texto com estas palavras e tomá-las à letra sem as atualizar para o nosso século XXI. Estamos a trair o pensar, o ser e o pensar e o viver de Jesus. Estamos a trair um dos princípios fundamentais da Constituição Política do reinado de Deus Criador. Estamos a transformar esse reinado de Deus Criador numa espécie de máfia, com padrinhos, que depois fazem boas obras para que todos vejam, com as quais encobrem os crimes todos que cometem. E ainda são elogiados e louvados quando são assassinos profissionais e estruturais. Quando deres esmola, não permitas que toquem trombeta diante de ti. Imaginem o que era no tempo de Jesus, para ele dizer estas palavras, é porque via isso no seu cotidiano, na sociedade que era a dele, no século I, entre o ano 28 e 30 desta nossa era comum. É porque via isso, se calhar assim, praticamente todos os dias, quase a toda a hora. Não permitas que toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. É a negação do ser humano hipócrita, porque é um fingido. O seu exterior diz uma coisa distinta, antípoda do seu interior. Sepulcros caiados, por fora porventura muito belos, atraentes, por dentro só podridão. As palavras são de Jesus. Quando deres esmola, não permitas que toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Nas sinagogas eram os locais de reunião do sábado, onde se lia, se comentava, se ensinava a lei de Moisés, tida por lei de Deus, comunicada diretamente por Deus a Moisés. Coisa mais absurda. Pois nesses espaços, nesses sítios, nas sinagogas e nas ruas,
dava-se esmola e tocava-se a trombeta para que toda a gente desse conta que estava a ser dada uma esmola, que alguém estava a ser um benfeitor. E normalmente nas sinagogas quem mandava, quem predominava era precisamente os fariseus. Portanto, é porque eles o faziam. Daí que o hipócritas se aplica bem ainda hoje a todos os que têm comportamentos do mesmo estilo, farisaicos. A fim de serem vistos, louvados, melhor, a fim de serem louvados pelos homens. Cá está outra vez o poder. Em verdade vos digo, não fizeram nada de especial, ou então, na tradução que aqui está, já receberam a sua recompensa. E que recompensa é essa? Pois diminuíram o ganho humano. Não se desenvolveram, não cresceram. Humilharam os outros para sobressaírem eles. Não é assim ainda hoje com a caridadezinha, mesmo a caridadezinha institucionalizada? As nossas IPSS, de uma maneira geral, mesmo aquelas que estão sob comando e sob chefia, orientação, patrocínio de paróquias e de dioceses, não são pequenas máfias que concedem determinadas regalias aos mais necessitados, mas que os têm depois sob o seu jugo, que os têm sempre de mão estendida, agradecidos, e às vezes até a frequentar os seus cultos sem nenhuma convicção, mas só para agradar ao padrinho, ao reitor, ao que está por trás daquela instituição de beneficência, e ainda recebe depois dinheiro do Estado para poder fazer essa beneficência. Isto não é de Jesus. Não tem que ver com a constituição política do reinado de Deus Criador. Portanto, não está a fazer crescer, não está a ajudar a edificar na história o reinado de Deus Criador, a sociedade alternativa, a humanidade alternativa à dos poderes. Está a reforçar essa trindade dos poderes, e a sociedade que essa trindade organiza, mantém, reprime e leva por diante também por estes processos. São todos perversos, porque humilham quem parece estar a ser beneficiado, e também humilha porque o faz inumano quem parece ser o benfeitor. Aliás, a palavra benfeitor já é de ser repugnante neste século XXI. Porque haveremos de ser maiúticos como Jesus, libertadores como Jesus, promover sujeitos, não multiplicar seres humanos objeto. Promover sujeitos o sujeito que está em cada ser humano, nem que depois ele se vire contra nós porque cresceu e vai acusar-nos da nossa beneficência, que enquanto a fizemos a impedeu de crescer, de se desenvolver. Porque havemos de ter medo que os demais sejam sujeitos? Porque é que os queremos reduzir por toda a vida a objetos através da nossa beneficência? Porque não praticamos a justiça? Porque não partilhamos os bens? Porque damos por conta-gotas? Porque não criamos economias de justiça em vez de beneficência? Economias mafiosas que promovem padrinhos e que assim escondem os crimes todos que cometem. Já prosseguiremos.